A possibilidade de vida em Marte é um assunto de interesse não só da astrobiologia, mas praticamente de toda a humanidade, devido à sua proximidade e semelhanças com a Terra. Até o momento, nenhuma prova concreta de vida passada ou presente foi encontrada em Marte. Porém, evidências cumulativas sugerem que durante o antigo período noaxiano, período caracterizado por altas taxas de impacto de meteoritos e asteroides, o ambiente da superfície de Marte tinha água líquida em abundância e pode ter sido habitável para micro-organismos. Porém, é importante frisar que condições habitáveis tanto em Marte quanto em qualquer exoplaneta não significa necessariamente vida existente, mas que pode oferecer condições para alguma forma de vida prosperar nesse ambiente. Sejam bem-vindos ao canal Astrum, o seu lugar para a astronomia. Se você gosta desse e outros temas sobre o universo, mas ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Não esqueça de deixar o seu like. São simples cliques, porém de extrema importância para este canal. As buscas científicas por evidências de vida começaram no século XIX e continuam até hoje por meio de investigações telescópicas, bem como equipamentos exploratórios em órbita e também em solo no planeta vermelho. Enquanto os primeiros trabalhos se concentravam na fenomenologia e beiravam a fantasia, a investigação científica moderna enfatizou a busca por água, bioassinaturas químicas no solo e rochas na superfície do planeta, bem como gases biomarcadores na atmosfera. Marte é de particular interesse para o estudo das origens da vida, devido à sua semelhança com a Terra primitiva. Isso é especialmente verdade porque Marte tem um clima frio e não possui placas tectônicas ou deriva continental. Por isso permaneceu quase inalterado desde o final do período Hesperiano. O Hesperiano é um sistema geológico e período de tempo no planeta Marte caracterizado por atividade vulcânica generalizada e inundações catastróficas que esculpiram imensos canais de escoamento em toda a superfície. Pelo menos 2/3 da superfície de Marte tem mais de 3,5 bilhões de anos, e Marte pode assim deter o melhor registro das condições prebióticas, mesmo que a vida não exista lá, mas que pode ter começado a se desenvolver tão cedo quanto 4,48 bilhões de anos atrás. Após a confirmação da existência passada de água líquida na superfície do planeta vermelho, os rovers Opportunity, Curiosity e Perseverance começaram a procurar evidências de vida passada. A busca por evidências de habitabilidade, tafonomia e compostos orgânicos em Marte é agora o objetivo primário da NASA e da ESA. Tafonomia é o estudo de como os organismos se decompõem e se tornam fossilizados ou preservados no registro paleontológico. As descobertas de compostos orgânicos dentro de rochas sedimentares em Marte são de grande interesse. Tais descobertas, juntamente com descobertas anteriores de que a água líquida estava claramente presente em Marte antigo, apoia ainda mais a possível habitabilidade inicial em Marte. Atualmente, a superfície de Marte é banhada por radiação ionizante e o solo marciano é rico em compostos químicos tóxicos para micro-organismos. Portanto, o consenso é que, se a vida existe ou existiu em Marte, ela pode ser encontrada ou melhor preservada no subsolo, longe dos processos superficiais atuais. Em 2018, a NASA anunciou a detecção de variação sazonal dos níveis de metano em Marte. O metano pode ser produzido por micro-organismos ou por meios geológicos. Um orbitador da Agência Europeia começou a mapear o metano atmosférico em abril de 2018, enquanto o rover Perseverance da NASA está armazenando dezenas de amostras de perfuração para o seu transporte potencial para laboratórios da Terra, previstos para até 2030. Modelos recentes mostraram que, mesmo com uma atmosfera densa em CO2, o início de Marte era mais frio do que a Terra jamais esteve. Condições transitoriamente quentes relacionadas a impactos ou vulcanismo podem ter produzido condições que favoreceram a formação de redes de vales, embora as condições globais desse período fossem provavelmente geladas. O aquecimento local do ambiente por vulcanismo e impactos teria sido esporádico.
mas pode ter havido muitos eventos de água fluindo na superfície de Marte. Tanto a evidência mineralógica quanto a morfológica indicam uma degradação da habitabilidade em Marte. As causas exatas não são bem compreendidas, mas podem estar relacionadas a uma combinação de processos, incluindo perda de atmosfera inicial, erosão de impacto ou ambos. A perda do campo magnético marciano afetou fortemente os ambientes de superfície através da perda atmosférica e o aumento da radiação. Essa mudança degradou significativamente a habitabilidade da superfície. Quando existia um campo magnético, a atmosfera teria sido protegida da erosão pelo vento solar, o que garantiria a manutenção de uma atmosfera densa necessária para a existência de água líquida na superfície de Marte. A perda da atmosfera foi acompanhada por temperaturas decrescentes. Parte do estoque de água líquida foi sublimada, ou seja, transformada para o estado gasoso e transportada para os polos, enquanto o restante ficou presa no permafrost, uma camada de gelo subterrânea. Observações na Terra e modelagem numérica mostraram que um impacto de formação de cratera pode resultar na criação de um sistema hidrotermal de longa duração, quando o gelo está presente na crosta. Por exemplo, uma grande cratera de 130 km poderia sustentar um sistema hidrotermal ativo por até 2 milhões de anos, ou seja, tempo suficiente para que a vida microscópica surgisse, mas é improvável que tenha progredido mais no caminho evolutivo. Amostras de solo e rocha estudadas em 2013 pelos instrumentos de bordo do rover Curiosity da NASA trouxeram informações adicionais sobre vários fatores de habitabilidade. A equipe do rover identificou alguns dos principais ingredientes químicos para a vida neste solo, incluindo enxofre, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, fósforo e possivelmente carbono, bem como minerais argilosos, sugerindo um ambiente aquoso de muito tempo atrás, talvez um lago ou um antigo leito de riacho, que tinha acidez neutra e baixa salinidade. Em 9 de dezembro de 2013, com base em evidências estudadas pelo Curiosity, a NASA informou que a Aeolis Paluzá, na cratera Gale, continha um antigo lago de água doce que poderia ter sido um ambiente hospitaleiro para a vida microbiana. A confirmação de que a água líquida já fluiu em Marte, a existência de nutrientes e a descoberta anterior de um campo magnético passado que protegia o planeta da radiação cósmica e solar, juntos sugerem fortemente que Marte poderia ter tido os fatores ambientais necessários para sustentar a vida. Em 7 de junho de 2018, a NASA anunciou que o rover Curiosity havia descoberto moléculas orgânicas em rochas sedimentares datadas de 3 bilhões de anos. A detecção de moléculas orgânicas em rochas indica que alguns dos blocos de construção da vida estavam presentes. É concebível que, se a vida existe ou já existiu em Marte, essas evidências de vida podem ser encontradas ou então estão melhor preservadas no subsolo do planeta vermelho, longe das condições atuais que a superfície se encontra. A possível vida atual em Marte ou suas bioassinaturas pode ocorrer quilômetros abaixo da superfície, ou então em pontos geotérmicos subsuperficiais. A camada permafrost em Marte pode estar apenas alguns centímetros abaixo da superfície, e salmouras salgadas podem ser líquidas alguns centímetros abaixo da permafrost. A água está próxima de seu ponto de ebulição, mesmo nos pontos mais profundos da bacia de Elas, e portanto não pode permanecer líquida por muito tempo na superfície de Marte em seu estado atual, exceto após uma liberação repentina de água subterrânea. Até agora, a NASA seguiu uma estratégia de seguir a água em Marte e não procurou bioassinaturas para a vida lá diretamente desde as missões Viking. O consenso dos astrobiólogos é que pode ser necessário acessar a superfície marciana para encontrar ambientes atualmente habitáveis. A missão de retorno de amostras de Marte, a MSR, é uma missão proposta para coletar amostras de rocha e poeira em Marte e levá-las à Terra. Tal missão permitiria uma análise mais extensa do que a permitida pelos sensores de bordo. Os 3 conceitos mais recentes são uma proposta da NASA e ESA, uma proposta chinesa e uma proposta russa.
Embora os planos da NASA e da ESA de devolver as amostras à Terra ainda estejam em fase de projeto a partir de 2022, muitas das amostras já foram coletadas em Marte pelo rover Perseverance. A colonização de Marte, ou assentamento em Marte, recebeu o interesse de agências espaciais públicas e corporações privadas, e foi amplamente explorada na escrita de ficção científica, cinema e arte. Organizações propuseram planos para uma missão humana a Marte, o primeiro passo para qualquer esforço de colonização. Mas nenhuma pessoa pôs os pés no planeta e nenhuma viagem de retorno foi alcançada. No entanto, sondas e rovers exploraram com sucesso a superfície planetária e forneceram informações sobre as condições no solo. As razões para colonizar Marte são muitas e das mais diversas. Incluem curiosidade, o potencial para os humanos fornecerem pesquisas observacionais mais aprofundadas do que os rovers não tripulados, interesse econômico em seus recursos e a possibilidade de que assentamentos em outros planetas possam diminuir a probabilidade da extinção humana. As dificuldades e riscos incluem a exposição à radiação durante a viagem a Marte, bem como em sua superfície, o solo tóxico, a baixa gravidade, o isolamento que acompanha a distância de Marte à Terra, falta de água e temperaturas frias, na média de 60 graus Celsius negativos. Compromissos para pesquisar assentamentos permanentes foram feitos por agências espaciais públicas como a NASA, ESA, Roscosmos, ISRO, CNSA, entre outras. E também organizações privadas como SpaceX, Lockheed Martin e Boeing. A colonização humana de Marte exigiria a utilização de recursos in situ, com a sigla ISRU. Na exploração espacial, a utilização de recursos in situ é a prática de coleta, processamento, armazenamento e uso de materiais encontrados ou fabricados em outros objetos astronômicos fora da Terra. A ISRU poderia fornecer materiais para suporte à vida, propulsores, materiais de construção e energia para cargas úteis de naves espaciais ou tripulações de exploração espacial. Agora é muito comum que naves espaciais e missões robóticas de superfície planetária aproveitem a radiação solar encontrada na forma de painéis solares. O uso da ISRU para a produção de material ainda não foi implementado em uma missão espacial, embora vários testes de campo tenham demonstrado várias técnicas lunares de ISRU em um ambiente relevante. O ISRU tem sido considerado há muito tempo como um possível caminho para reduzir a massa e o custo das arquiteturas de exploração espacial, na medida em que pode ser uma maneira de reduzir drasticamente a quantidade de carga útil que deve ser lançada da Terra para explorar um determinado corpo planetário. De acordo com a NASA, a utilização de recursos in situ permitirá o estabelecimento acessível de exploração e operações extraterrestres, minimizando os materiais transportados da Terra. Um relatório da NASA afirma que tecnologias de fronteira aplicáveis incluem robótica, inteligência de máquina, nanotecnologia, biologia sintética, impressão 3D e autonomia. Essas tecnologias, combinadas com os vastos recursos naturais, devem permitir que a ISRU, antes e depois da chegada humana, aumente muito a confiabilidade e a segurança, reduzindo os custos da colonização humana de Marte. Gostou do conteúdo? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para ser avisado assim que sair novos vídeos aqui. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhe esse vídeo com um amigo seu que gosta desses temas. Meu muito obrigado e até a próxima.